Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Versículo 7, leamos juntos mais uma vez. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer pela leitura abençoada que acabamos de fazer. E cremos que ela é abençoada porque o Teu Espírito está nos abençoando agora. Desde o momento em que abrimos a Bíblia e começamos a ler o texto sagrado, Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração, faz, ó Deus, com que mudanças profundas aconteçam em nós ao entendermos a Tua palavra. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, como você já sabe, ela não é proferida numa situação confortante. Tudo isto que Paulo acabou de nos dizer, ele não faz hospedado num hotel 5 estrelas, ou num resort, ou numa situação bem aconchegante da sua vida, como uma festa, um churrasco, ou uma boa confraternização de família. Mas Paulo escreve essas palavras tendo sofrido perseguição, estando preso numa masmorra úmida, fétida, insalubre, de onde as pessoas só saíam para o martírio. E a perseguição, como a gente sabe, é uma realidade que se afirma sobre a vida daqueles que amam ao Senhor Jesus. Muitas pessoas se perguntam se o fato de a perseguição existir, isso não seria uma bênção para a igreja? Isso não seria uma coisa boa que provoca os crentes a serem mais fiéis e se desapegarem do mundo? Muitas pessoas acham que sim, e até dizem: o que falta nos crentes de hoje é um pouquinho mais de tensão, de dificuldade, de tortura, de prisão, de perseguição, porque a igreja hoje vive muito acomodada com a liberdade religiosa que tem. Muitos pensam que, se nossa nação se derramasse grandiosa perseguição, a igreja se levantaria com muito mais força contra as perseguições. O que é interessante é que a palavra do nosso Deus, ela não trata a perseguição ao evangelho como sendo uma dádiva ou uma bênção ou uma causa pela qual a igreja deve se dobrar de joelhos para orar, dizendo: Senhor, derrama perseguição em nossa nação para que o povo de Deus tome jeito. A palavra de Deus trata num sentido contrário. A perseguição, ela é uma consequência natural e inerente à fidelidade, ao amor, ao serviço ao Senhor, à firmeza que temos com o nosso Deus, de não negarmos a fé que nós temos. Muitas pessoas acham
que se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. A palavra de Deus nos mostra o contrário. Nos mostra que se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Isso nos faz pensar no tipo de vida cristã que nós estamos tendo. Esse livro da Bíblia mostra essa tensão que existe, essas consequências que alcançaram o apóstolo Paulo e o fizeram escrever algumas recomendações importantes de Deus para a vida deste garoto, deste jovem rapaz chamado Timóteo. E Paulo mostra justamente essa realidade que existe na obra do Senhor. Perseguição é consequência da fidelidade, não é a causa da fidelidade. Ser fiel a Deus é fruto de uma obra grandiosa feita pelo Espírito Santo no coração da gente, nos santificando, nos ensinando a palavra, nos iluminando, nos corrigindo, nos convencendo do pecado em cada passo que a gente dá, em cada caminho que a gente toma, em cada decisão que a gente resolve fazer. A perseguição, ela é um pano de fundo, onde aqueles que são fiéis, por meio da obra do Espírito, que nos leva à decisão de andar com o nosso Deus, esses mesmos fiéis são fortalecidos por Deus, enquanto aqueles que não são fiéis, são apenas crentes de fachada, se rendem ao medo, ao desânimo e ao abandono da fé. Perseguição naqueles que não andam com Deus causa esmorecimento, causa abandono, causa negação das verdades que um dia essas mesmas pessoas andavam, criam e defendiam. Essa carta, que é um livro da Bíblia tão importante a respeito desse assunto, ela é escrita de uma segunda prisão que o apóstolo Paulo sofre. Muitos datam essa carta, esse escrito, lá por volta do ano 64 ou ano 68 da era cristã, muito certamente depois que o imperador Nero sobe ao trono de Roma e põe fogo na cidade de Roma, colocando a culpa em judeus e cristãos. São dias difíceis para a igreja, em que essas palavras que lemos, reavives o dom que há em ti, Deus não nos tem dado espírito de covardia, são proferidas em dias difíceis, onde crentes no Senhor Jesus, irmãos nossos, portanto, estão sendo queimados vivos, estão sendo crucificados pelas ruas de Roma, estão sendo presos como inimigos do Estado. A perseguição contra a igreja de Cristo, até então, era por motivos religiosos, era desencadeado pelas autoridades judaicas, era baseado na inveja dos judeus. Agora, a perseguição tem por motivo o fato de que ser cristão é ser contra o Estado, é ser incendiário, é ser criminoso. E muitas pessoas naquele contexto estavam abandonando a fé e negando a Cristo, com medo de serem presos, com medo de perderem os seus bens, com medo de perderem os seus familiares. O apóstolo Paulo, nesse tempo, é o maior líder da igreja, reconhecidamente em Roma. E ele é preso por causa disso. É preso, processado, acusado, está aguardando o seu julgamento, mas com a certeza de que não vai ser absolvido. Com a certeza que é dada pelo Espírito Santo de que ele vai ser condenado, e ele está ali numa posição de alguém que se entrega às consequências do Evangelho, as consequências da fidelidade, as consequências de não negar o nome do Senhor Jesus. Aos olhos de Roma, Paulo é um criminoso político.
mas os seus próprios olhos, a sua maneira de enxergar a realidade, não está nas circunstâncias, mas estão em Cristo, na vontade de Deus, na promessa da vida eterna e da lembrança de que mesmo num contexto de perseguição, onde muitas pessoas estão abandonando a fé, existe gente pronta para morrer por Cristo. Existem pessoas que não negam essa fé. Existe ali, na sua mente, um jovem sincero, em quem Paulo investiu tempo, ensino, caminhada, que é um jovem preparado para o ministério, que precisa ser encorajado, e por isso Paulo escreve esse livro da Bíblia, que é muito provavelmente o seu último escrito. A última carta que Paulo escreve é 2 Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou pronto para partir. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Agora a coroa da vida está preparada para mim pelo reto e justo juiz, que dará a todos aqueles que amam a sua vida. No entanto, Timóteo, você precisa perceber algumas coisas. Você precisa ter algumas atitudes espirituais no tempo em que você estiver à frente da obra do Senhor. No texto, então, Paulo diz: apóstolo de Cristo, versículo 1, pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. É a saudação, é o cartão de visitas. Muitas vezes eu e você não damos muita atenção às saudações, não é verdade? Lemos as epístolas e procuramos a sua teologia, procuramos os nossos versículos favoritos, mas esquecemos a grandeza que existe, por exemplo, no versículo 1, especialmente sendo falado por alguém que está no corredor da morte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida eterna que está nesse Cristo Jesus. Palavras consoladoras que nos mostram quem é Deus e quais são os seus propósitos para a vida dos crentes. Paulo não se dirige a Timóteo dizendo: eu sou Timóteo, aquele velho professor que está aqui com essa vida terrível, que fui preso, Timóteo, que estou sofrendo na prisão, agruras. Por que será que isso está acontecendo, Timóteo? Se eu fiz tanta coisa boa na minha vida, abençoei tanta gente, preguei para tanta gente, libertei tanta gente pela palavra do Senhor, da morte do inferno. Nada disso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, eu sou aquele que fui enviado. A palavra apóstolo significa isso. Eu fui enviado por Jesus Cristo. Estou preso por causa da vontade de Deus, mas estou de acordo com a promessa da salvação, de que o Messias já chegou, já morreu, já ressuscitou dentre os mortos, já ascendeu para junto do Pai. São palavras de um homem no corredor da morte, que não fica com a cabeça na sua própria desgraça, mas ele pensa em Deus, pensa em Cristo e tudo o que ele fez, e pensa nos outros, e pensa em Timóteo, e pensa: eu tenho algo para dizer para esse rapaz por meio do Espírito Santo. Ainda no versículo 1, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Timóteo, como a gente sabe, é um filho na fé do apóstolo Paulo. É alguém que Paulo discipulou. É alguém que foi importante na caminhada das viagens missionárias de Paulo. Nós sabemos pelo livro de Atos, por exemplo, que Timóteo é convertido e se ajunta a Paulo após a primeira viagem missionária. E sabemos que Paulo envia Timóteo para Éfeso, para
cuidar da igreja na cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso, Timóteo lida com pelo menos 3 dificuldades. Ele lida, primeiro, com a perseguição do Estado, que vai crescendo a cada dia mais, levando crentes à prisão. Ao mesmo tempo em que ele tem que lidar com falsos mestres que estão obstinados em perverter a igreja, ensinando falsas doutrinas. Ao mesmo tempo em que ele vê pessoas que estão se esfriando na fé por causa da perseguição, com medo de ser preso, com medo de continuarem sendo crentes no Senhor Jesus em dias de perseguição. E Timóteo não tem uma personalidade, um temperamento tão audaz quanto o apóstolo Paulo, que já era um senhor bastante experimentado nos seus sofrimentos. Timóteo é um jovem tímido que sente dores no estômago, um pouco ainda talvez imaturo para algumas coisas na vida. E Paulo vai dizer para Timóteo, então: Timóteo, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu tenho servido com consciência pura. Versículo 3. Ele está dizendo assim: Timóteo, eu sei que eu vou morrer, mas Timóteo, a minha consciência está limpa. A minha consciência está purificada pelo Espírito, porque eu tenho servido ao Senhor com a mesma fé dos meus antepassados, que é a mesma fé de Abraão, dos patriarcas, de Moisés, de Isaías e de todos aqueles que creem que Jesus Cristo morreu numa cruz, cumprindo todas as promessas que vêm do Antigo Testamento, tudo quanto a lei e os profetas disseram. Não é que vai acontecer, aconteceu. E isso faz ele bradar: eu creio na fidelidade do Senhor. Eu creio que Ele nos deu o seu Cristo. Com essa consciência pura, que faz um homem de Deus suportar uma prisão insalubre, de onde as pessoas morrem doentes ou morrem martirizadas. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está preso, está no corredor da morte, está orando sem cessar. E as suas orações é para interceder por esse rapaz. Paulo não é o tipo de pessoa que só pensa em si, não é o tipo de pessoa que só fala dos seus problemas com os outros. Paulo é altruísta, que pensa nos outros e ora pelos outros. Dia e noite, eu lembro de você nas minhas orações, Timóteo. Versículo 4 diz: lembrado das tuas lágrimas, eu estou ansioso por ver você, para que ao ver você, eu transborde de alegria. Tudo que parece aqui então é que quando Paulo e Timóteo se separaram, se despediram, se viram pela última vez, não sabemos em que ocasião, mas foi uma separação emocionante. O garoto chorou, as tuas lágrimas. É uma relação de pai e filho, é uma relação afetuosa. Paulo está prestes a morrer e ele quer ser visitado por alguém que ele considera como filho. Está ansioso por ter companhia para se alegrar com a presença dele. Ninguém caminha sozinho. Crente caminha com Deus, mas crente caminha com crente. Na Bíblia não existe pessoas de Deus solitárias querendo só viver o seu próprio mundo sem comunhão com os outros. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, versículo 5. Essa mesma fé que
primeiramente habitou a sua avó, a dona Lloyd, e a tua mãe, a dona Eunice. E eu tenho certeza, Timóteo, que essa fé sem fingimento habita também em você. Para Paulo, Timóteo não é um crente só de nome, mas é um rapaz criado num lar cristão de referência, com uma avó crente, com a mãe crente, que foram mulheres exemplares de Deus na criação desse jovem. Duas mulheres que levaram Deus a sério no seu próprio lar, que instruíram o rapaz da lei do Senhor e que se converteram a Jesus. Existe fé em Cristo na família e no coração desse jovem, uma fé verdadeira, não uma fé fingida, que uma vez batendo a perseguição, ela é igual fogo de palha, ela acaba e a pessoa esmorece. Versículo 6, é por essa razão, Timóteo, então, que eu admoesto você, que eu falo você com firmeza, reavives o dom de Deus que há em você pela imposição das minhas mãos. Reavive a graça de Deus que há em você. Você, Timóteo, foi chamado por Deus, ordenado ao ministério da palavra. Não deixe que as dificuldades do ministério, sejam elas externas ou internas, sejam elas fruto de perseguição ou fruto da infiltração dos falsos mestres, que isso apague a chama do Espírito Santo que há no seu coração para servir a Deus. Tenha reação, reaja ao que o Espírito Santo fez no seu coração. E aí ele chega no versículo 7, para mostrar que aquele que chama é o mesmo que capacita, é o mesmo que fortalece. Versículo 7 diz: porque Deus, Timóteo, não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Ou seja, a obra do Espírito Santo na vida de um crente é para que ele não se renda ao desânimo, não se renda ao medo, ao pânico, à timidez, à falta de fé, à covardia. Mas o que Deus quer, quando entra na vida de um crente e dá a um crente o seu espírito, a sua comunhão, a sua presença, é aperfeiçoar o coração do crente no poder de Deus, no amor de Deus e na moderação que vem de Deus. A palavra poder em grego é a palavra dunamis, que significa força, atitude, explosão. É a palavra grega que dá origem às palavras dínamo e dinamite. O poder de Deus é explosão. Não é a força natural do homem, não é o caráter do homem em si, não é a tal da personalidade forte. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Mas é o agir do Espírito Santo sobre pessoas naturalmente frágeis e pecadoras. Deus nos deu espírito de amor. Palavra grega ágape, significa um amor incondicional, sacrificial, um amor inteligente, poderoso, um amor que põe o medo para correr e faz o crente sofrer com alegria as perseguições da vida. Esse é o amor de que Paulo fala. E Deus nos deu moderação, que significa autocontrole, disciplina, equilíbrio ou mentalidade saudável. É o domínio do Espírito sobre o coração, dando a você e a mim, aos crentes,
noção das coisas, percepção, capacidade de enxergar e discernir a vida com os olhos do Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações. O projeto de Deus não é que o crente viva amedrontado, mas encorajado. Mas eu e você, meus irmãos, só vamos viver com esse encorajamento do Senhor se atitudes espirituais nós praticarmos na nossa vida. Paulo nos convence aqui que existem atitudes espirituais que fazem com que a gente vença o medo, o desânimo, o cansaço, a visão negativa demais sobre a vida. Podemos dizer até que existe uma cura neste texto, que vem da palavra de Deus para nós, que transforma o nosso coração, que cura a nossa alma, que apara as feridas do nosso ser e que transforma a gente dia após dia para andarmos com o nosso Deus neste mundo com uma mentalidade diferente, com atitude diferente, com a espiritualidade que vem do Senhor. 3 atitudes espirituais, portanto, que vencem o desânimo da nossa vida. A primeira delas, meus irmãos, é a consciência da fidelidade do Senhor. A consciência da fidelidade do Senhor. Sabe o que é isso? É um hino que você cantou nesse culto. Hino 32. Onde você declarou: Tu és fiel. Não foi isso? Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Não foi isso? Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Essa consciência da fidelidade do Senhor, se a gente tiver isso no nosso coração, meus irmãos, isso faz a gente vencer qualquer que seja o desânimo da vida. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é escrita com gratidão, com consolação e com a certeza de que Deus é fiel. O Senhor cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a promessa da vida eterna em Cristo. E isso faz com que o apóstolo Paulo tenha a certeza de que seus dias estão acabando, de que ele não vai ser absolvido, de que ele vai sair dali martirizado mesmo. E a sua análise, o seu diagnóstico da situação é o seguinte: a minha consciência está pura, porque Cristo é quem me enviou para essa prisão, e eu não deixei de servi-lo, e eu não abdiquei da minha fé, e eu mantive no meu coração a esperança da vida eterna, coisa que imperador nenhum pode tirar. Os homens podem tirar a liberdade, mas não podem apagar aquilo que o Espírito Santo fez no meu coração. Eu e você, meus irmãos, tudo indica, não sabemos o dia de amanhã, mas tudo indica que eu e você não vamos passar pelos mesmos sofrimentos que o apóstolo Paulo. Nem mesmo talvez se houvesse uma perseguição nesse país, nós passaríamos por tudo que o apóstolo Paulo passou na vida dele. Deus não nos chamou para viver a vida do apóstolo Paulo, e sim vivemos as nossas vidas. Mas a nossa certeza de fé tem que ser a mesma diante das lutas que enfrentamos. Eu sirvo a um Deus fiel. Eu sirvo a um Deus soberano, que me resgatou por meio do seu Filho, e todas as suas promessas continuam valendo para a minha vida, e por isso eu não desanimo. Porque quem conhece o Deus que tem, aprende que Ele é fiel. A fidelidade de Deus, meus irmãos, diferentemente do que muitos pensam, não é para satisfazer tudo o que a gente quer. Aliás, eu não sei se você sabe,
Mas Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo, à sua palavra, às suas promessas, e jamais a nós, como se fôssemos senhores, e Ele um serviçal que existe para fazer tudo o que a gente quer. Mas quem conhece a fidelidade de Deus, de um Deus que é soberano, imutável, que faz todas as coisas acontecerem segundo o seu propósito, olha para Deus no meio de todos os sofrimentos da vida e diz: o meu Deus está assentado no seu trono e Ele é maior do que todas as coisas que eu estou experimentando hoje. Você tem lutas na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Tem coisas que acontecem no seu coração que te deixam preocupado? Olha para a fidelidade do seu Deus. Olha para o poder de Deus que se manifesta em você. Olha para o cuidado de Deus o que Ele tem feito até o dia de hoje. E você vai poder dizer, junto com o apóstolo Paulo: eu sou enviado por Deus a este mundo, segundo a vontade desse Deus para a minha vida, com a mesma consolação que estão nas promessas desse Deus para a minha própria vida eterna em Jesus Cristo. Uma segunda atitude espiritual que nos faz vencer o desânimo, irmãos, é a gente ter no nosso coração uma fé autêntica que nos induz à perseverança com Deus. Fé autêntica que nos induz à perseverança, é o que Paulo diz a Timóteo: eu lembro de você, Timóteo. Versículo 5: da sua fé sem fingimento, que você aprendeu a ter dentro da sua casa. Você, Timóteo, é diferente daqueles que estão sofrendo a perseguição e desistindo de caminhar com Deus. Meus irmãos, infelizmente a nossa geração, ela tem sido marcada não por essa fé, mas a nossa geração de crentes, ela tem sido marcada pelo esmorecimento da caminhada por muitas pessoas. Existe uma dificuldade na nossa geração, no nosso tempo, de, por exemplo, entender que as lutas da nossa vida fazem parte da nossa vida. Que as lutas da vida e os sofrimentos não são coisas antagônicas ao poder de Deus na nossa vida, mas pelo contrário, as lutas e aflições são justamente as ferramentas do Senhor para trabalhar no nosso coração e nos aperfeiçoar, e nos tornar fortes nele, e não com a nossa força. Será que a nossa fé é uma fé autêntica? Ou a nossa fé é uma fé dissimulada, fingida, proforma ou meramente religiosa? Quem de nós já foi preso? Quem de nós vai morrer aqui, condenado à morte, sem ter cometido crimes? Quem de nós vai passar por isso, meus irmãos? Paulo está passando. Paulo está vivendo isso. Está ensinando para Timóteo que a fé verdadeira, ela é fortalecida no Senhor, e essa fé nos induz a perseverança, a saber aguentar as coisas, a saber se alegrar no Senhor nos dias difíceis, a sermos pacientes, a descansarmos, a entender que não é do nosso jeito, não. Essa fé nos ensina a dominar os nossos nervos, se possível sem gastrite, se possível, sem nós estarmos à beira do desespero por cada problema e situação que a gente vive. E essa fé nos faz principalmente entendermos
temos um Senhor, que não estamos abandonados, que temos um Salvador, que temos uma redenção, de um Redentor que venceu todas as coisas naquela cruz, e que nos dá de graça a vida eterna, que nos dá de graça uma morada celestial, que é o grande propósito dele, do Senhor Jesus, para as nossas vidas hoje. Vencer o desânimo só é possível se a nossa fé, ouça bem isso, a nossa fé for autêntica. Uma fé autêntica faz com que o crente se aproxime de Deus nas lutas e não se afaste de Deus. Uma fé autêntica leva o crente aos pés do Senhor com toda a humildade no coração, sem instilar no coração do crente o desespero existencial que vem do mundo, que vem do pecado, que vem do inferno. A sua fé é autêntica, meu irmão? Ou é mera crença no Senhor? Paulo se lembra de Timóteo dizendo: eu lembro que você é um jovem que tem uma fé sem fingimento. Portanto, Timóteo, persevere, não abandone o Evangelho, não desanime do seu chamado para servir ao Senhor. Se eu e você queremos ter atitudes espirituais que vencem o desânimo, a terceira atitude é reação à obra do Espírito Santo. Reação à obra do Espírito Santo. É a ordem que Paulo dá a Timóteo no versículo 6. Timóteo, reavive, torne acesa a chama, mantenha a chama acesa do dom de Deus que há em você. Covardia não é algo que o Senhor põe no coração dos crentes. Medo é fruto do pecado, da falta de fé em Deus. E o que Deus deu é espírito de poder, de amor e de moderação. Essa dádiva de Deus é gratuita. Mas reagir ao que Deus faz é obrigação. Ser encorajado na vida provém da graça do Senhor para nós. Mas o apegar-se a essa graça com todas as nossas forças é responsabilidade do crente. E a ordem é: reavives o dom de Deus que há em você. Não deixe que a perseguição, que as ameaças à fé apaguem o que Deus está fazendo no seu coração. É por isso, meus irmãos, que a gente pode dizer que um crente de verdade no Senhor Jesus, ele reage aos medos, às lutas, às aflições, às dúvidas, às incertezas. Um crente cheio do Espírito Santo, ele reage dizendo: Deus me deu poder, por isso eu vou ter atitude, por isso eu vou ter iniciativa, vou tomar boas decisões na minha vida, por isso eu vou saber ser firme com essa fé que eu tenho, por isso eu vou me apegar ao próprio poder de Deus, que é o Evangelho que está em mim, o poder de Deus para a minha salvação. Um crente de verdade reage às lutas e aos dramas da vida dizendo: Deus me deu o seu amor, por isso também eu não vou ser duro, coração pedrado. Por isso que eu não vou ser uma pessoa amargurada, com espírito vingativo, todas as vezes que alguém me ofende, querendo resolver tudo na pancada, sempre que alguma adversidade se levanta. Porque eu sei que eu tenho que reagir à obra do Espírito Santo com todo amor que Deus espera de mim. E um crente de verdade, diante das adversidades, ele também diz:
Deus me deu não só o seu poder e o seu amor, mas Ele me deu a sua moderação, o seu equilíbrio. Por isso eu também preciso saber refletir, preciso saber pensar, preciso saber a hora de falar e a hora de não falar, preciso saber a hora de agir e a hora de esperar, ter discernimento com a minha língua. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E essas três dádivas, meus irmãos, poder, amor e moderação, precisam ser vividas na nossa vida em conjunto, porque senão não é o projeto de Deus. Muitas pessoas são apenas pessoas do poder, não é verdade? Muitas pessoas são pessoas só do poder. Você e eu conhecemos várias pessoas, por exemplo, que são fortes, são corajosas, não levam desaforo para casa, são otimistas e firmes nas suas decisões. Conhecemos ou não pessoas assim? Mas muitas pessoas, por só serem do poder e não terem o amor de Deus no seu coração, meus irmãos, se tornam pessoas agressivas, pessoas rancorosas, pessoas implacáveis nas suas atitudes, inflexíveis com tudo. E por não desfrutarem do equilíbrio, da moderação que vem de Deus, são pessoas só do poder e são intempestivas. São pessoas sem inteligência emocional. E são pessoas extremamente reativas com tudo. É o famoso bateu, levou. É o famoso síndrome de He-Man. Eu tenho a força. Ninguém lembra do desenho do He-Man, não é possível. Amém. O irmão levantou a mão ali. Porque falta moderação. Quantas pessoas eu e você conhecemos que são só do poder? Tem pessoas que são do amor. Pessoas do amor, elas são meigas, sensíveis, carinhosas. Pessoas que sempre têm um elogio para fazer, que têm uma vontade absurda de agradar as pessoas, agradar a tudo e todos, de viver, de construir vida, de deixar viver. Mas erram porque são só do amor. E por não terem poder, são pessimistas, são depressivas, são desencorajadas com a vida. Os problemas batem, elas não têm reação, têm um medo enorme de decepcionar os outros, uma neurose profunda de não agradar a quem ama, porque são só do amor. E porque são só do amor e não têm o equilíbrio, a moderação, essas mesmas pessoas se tornam ansiosas, desordenadas, cheias de medos, cheias de angústia na alma, de agonias existenciais, não sabem agir e não sabem pensar, estão sempre desesperadas, e quando a bomba explode, ela não explode para fora, ela explode para dentro. Olhe para mim. Quantas pessoas você conhece que são só do amor? Talvez alguns de vocês possam até ser pessoas só do amor. E existem pessoas que são só da moderação também. Sabia disso? Só da moderação. São as pessoas da tranquilidade, do tudo vai bem, da vida aparentemente ordeira. É gente que não esquenta a cabeça para absolutamente nada. São discípulas de um filósofo do nosso tempo que diz: deixa a vida me levar. Essa é a vibe. Porque são só da moderação. E por faltar nelas o poder de Deus, essas mesmas pessoas que não esquentam a cabeça para nada, são indecisas com a vida,
não têm princípios definidos, não têm atitude firme. São pessoas que acham que Deus vai resolver tudo, e eu não preciso fazer o mínimo esforço para absolutamente nada. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, amém, irmãos? E por faltar amor nessas pessoas, elas vivem sem afeto, elas vivem sem olhar para os outros com empatia, elas olham para os outros, mas é só sentimento, sem atitude de amor, de resolver, de abraçar, de agir, porque são só da moderação. A palavra de Deus nos diz no versículo 7, que o seu projeto para a nossa vida, que nós devemos reagir a isso, é saber que Deus nos deu não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E se a gente quer reagir à vida, ao desânimo, nós temos que buscar isso que Deus já nos deu: o poder de Deus, o amor de Deus e a moderação. E é por isso que Jesus é tão diferente de nós, meus irmãos. Porque Jesus é o poder de Deus. Porque Jesus é o amor de Deus. Porque Jesus é a moderação que vem de Deus. O seu poder nos salvou. O seu amor é a causa da nossa salvação. E o equilíbrio que vem de Cristo, do poder de Cristo, é o que nos capacita a viver agradavelmente ao Pai, guiados pelo Espírito Santo, por uma vida que vence todo e qualquer desânimo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus quer que você hoje vista essa camisa, que tem 3 cores. 3 cores, meus irmãos. Amém? Tricolores, portanto. A camisa de Deus tem o poder dele, tem o amor dele para nós, e a sua moderação, reagindo à obra do Espírito em nós. E assim eu e você seremos completos e perfeitamente aperfeiçoados naquele que chama a mim e a você para reavivar o dom do Espírito Santo que há no nosso coração. Com isso, Jesus nos chama a 3 atitudes práticas para a nossa vida. A primeira delas, meus irmãos, é que você e eu precisamos conhecer mais o nosso Deus. Conhecer mais ao nosso Deus e saber que Ele é um Deus fiel, ontem, hoje e sempre. Se eu e você queremos triunfar sobre o medo, sobre o desânimo, sobre a angústia, Deus chama você a conhecê-lo mais. A conhecê-lo mais e entender, meus irmãos, que muito sofrimento da nossa vida é porque nós não conhecemos o nosso Deus suficientemente bem. E por isso eu e você temos que priorizar mais o nosso Deus. Temos que estudar mais a palavra desse Deus, meus irmãos. Temos que dar mais valor a uma coisa que acontece todo domingo na nossa igreja, chamada Escola Bíblica Dominical. Ter sede de conhecimento do Senhor, sede de oração, vontade de estar perto do nosso Deus, faz com que a gente triunfe sobre todo e qualquer desânimo. Segunda coisa que Deus quer de nós, de mim e de você, é que a gente descanse mais do nosso Deus. Porque Deus nos ama, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Ele nos dá o seu Espírito para andar nele. Se Deus nos dá todas as coisas, o que nos resta fazer então? Nos resta acalmar o coração. Nos resta aquietarmos e saber que Deus é o Senhor, e nós perseverarmos nesse Deus até o fim das nossas vidas. Descanse o seu coração no Senhor. E a terceira coisa que Deus quer
de mim e de você é que nós sejamos zelosos dos caminhos de Deus. Deus não quer que nenhum de nós viva com o coração desequilibrado, apavorado, amedrontado, mas que a gente expresse o seu poder, o seu amor e a sua moderação. E nós fazemos isso, meus irmãos, corrigindo a nossa vida, identificando quais são as falhas de caráter que nós temos nessas áreas e levando a Deus tudo isso para que Ele trabalhe em nós, para que Ele mude o nosso coração e para que nós mesmos possamos reagir andando nos caminhos do Senhor. Que Ele abençoe você, que Ele abençoe a mim, que Ele dê a você cada vez mais do seu Espírito, para que você ande com Deus, confiantemente, e não com espírito de covardia, porque Deus nos deu o seu poder, o seu amor e a sua moderação. Amém?